Buenas peregrinos, como é que vocês estão? Chegamos para mais um vídeo, falar um pouco sobre a visão animista, né, dentro da teurgia e dentro da tradição quemética, né, egípcia, e também falar um pouco de outras tradições, né, para ter um comparativo. Resumindo bastante, né, a ideia do animismo é entender que todo o universo e todo o entorno nosso é animado por uma essência divina. Se vê muito hoje em dia com essas visões mais modernas, né, de espiritualidade, misticismo, e provavelmente isso se deu por causa do cristianismo, né? Essa ruptura e esse dualismo, né, que a gente vê hoje, que tem o espírito, que é algo sutil, e tem a matéria, que é algo denso e deve ser negada, né? E nas tradições antigas não tinha isso, né? Se entendia que o mundo material também era divino, né? Como se fosse uma manifestação mais densa do espiritual, né? E a gente pode ter como a ideia ali da Cabala, né? Que tem a manifestação lá em cima de Keter, ela vai se densificando até chegar em Malhut, que é o mundo manifesto, né? Falando da tradição egípcia, né? Tem o símbolo do Ankh, né? Que ficou conhecida como Cruz Ansata, né, hoje em dia. Mas o Ankh, ele é essa ideia, né, do espiritual em todas as coisas, né? Não só, tipo, no humano, no animal a gente consegue ainda ter essa noção. Daí na planta já é um pouco mais difícil, mas tem essa noção. Aí a pedra, que é um pouco mais complicado, né, de perceber isso. Mas também, né, dentro das tradições antigas, as coisas feitas pelo homem também teria essa essência divina, né? Como um exemplo, essa trena aqui, né? Essa trena também tem uma ânima dentro dela, né? Ou seja, tem um ser que a habita. Eu gosto muito, né? Eu sempre gostei muito de algumas tradições, né? Desde a infância, que era japonesa, chinesa e egípcia e asteca, né? E todas elas conversam muito bem entre si, né? E na tradição japonesa tem a ideia dos yokai. Os yokai, trazendo para magia cerimonial, né, entraria como todos os seres que são do astral, né? Ou seja, elementais da natureza, seres mais densos, que hoje a gente chama de demônios, mais sutis como os anjos, tudo estaria como yokai. E alguns espíritos humanos. E tem um tipo de yokai que é bem curioso, que eles são objetos, né? Se der um Google aí, yokai, até pode aparecer meio já de cara um guarda-chuva com um olho assim. Ele daí o mito dele diz que ele é um guarda-chuva que atingiu 100 anos, né? Ele ficou 100 anos guardado, né? Daí ele cria vida e se torna um yokai, né? Mas do que está falando isso, né? O que está falando essa tradição? É que tudo mesmo tem uma essência espiritual, né? Desde dos nossos pensamentos, né? Nossos pensamentos também podem criar formas, pensamentos que ficam impregnados, né, na nossa casa ou no nosso lugar de trabalho, né? Tipo um lugar de trabalho, por exemplo, que tem muitas brigas e muitas rixas, assim, vai tendo formas, pensamentos, né, dos pensamentos das pessoas que trabalham ali, que vão se tornando criaturas nocivas, né, que podem até atrapalhar no desenvolvimento de um trabalho. E a relação com os objetos também tinha isso, dentro ainda da cultura japonesa, né? Tipo espadas de samurai. Daí um grande samurai, muito honrado e tal, daí teve a sua espada, e a sua espada se torna um yokai, que é uma espada poderosa, luminosa, que auxilia aquele que a porta, né?
mas uma espada de um assassino, ela absorveu, né, esse ódio desse cara e ela se torna uma espada amaldiçoada, né? Então a gente tem muito isso na cultura oriental, né? Na chinesa também, que é a ideia desses yokai, né? Que é essas energias que tem no objeto e a gente acaba alimentando também essa energia, né? E aí entra a parte da magia cerimonial, né? Que se fala tanto das ferramentas mágicas, né, que você vai criar e tudo. O processo da criação já é importante, porque é você que está criando algo que vai ser seu, né, que seria como quase um filho, né. E toda energia, né, daí é aconselhável que, tipo, você está fazendo a varinha, você se entre num processo meio meditativo para criá-la, né. Você está pintando ela e está nesse processo também meditativo para ir colocando uma energia mais sacra nesse objeto. Você vai sacralizando um objeto material e de certa forma vai criando essa energia que ele vai ter nessa alma, né? Qual que é a alma que essa varinha vai ter? Ah, eu quero que ela seja uma varinha dedicada mais a assuntos de poder. Então você vai trabalhando nessas ideias de poder para manifestar na varinha. Aí essa varinha ela se torna um símbolo dessa ideia, como se fosse um corpo que você vai criar ali com as suas mãos, mas o espírito vai sair da tua intenção, o espírito que você vai colocar nessa varinha, que é como se fosse a criação divina, né? De criação do homem, né? Tem o homem, né? Que é criado da terra, e daí é soprado, né? A essência divina nele, né? Daí você vê isso em várias tradições, né? O homem de terra, um homem de milho, como os astecas tinham, ou de madeira para os nórdicos, né? Mas sempre tem daí esse sopro no final, né? Que é essa manifestação da ideia divina em algo material. E a gente pode voltar à ideia dos egípcios, né? Onde tudo para os egípcios tinha que ser sacralizado. Se falava que numa pedreira, né? Quando ia se encontrava, né? E também tinha todo um processo na pedreira, onde o faraó ia lá e conversava com a pedreira para encontrar os veios da pedra, né? Para o corte ser perfeito, né? Isso nas tradições mais antigas, né? No Egito mais antigo, ali, acabando ali com Ramsés II, podemos dizer assim. Depois as coisas ficaram mais mundanas, né? Mas aí diz que na pedreira o primeiro golpe na pedra se dava com uma enxada, né? Uma picareta, uma picareta de ouro. E ela era toda feita cerimonialmente, né? E era só dado um toque com ela e depois ela era guardada para ela ser o símbolo desse início numa outra pedreira também. Mas você vai entendendo nessa ideia da ferramenta sacralizada para algo. E falando nos egípcios, né? Tudo para o egípcio era sacralizado. Desde acordar de manhã, você tomar teu banho, você comer, você começa a trabalhar. Tipo, os egípcios não tinham essa visão que a sacralidade deveria ser nos templos. E na verdade o povo, né, nem tinha acesso a algumas áreas do templo, né, como o Sanctorum, né, que era a naus do templo, né, a parte mais interna. Ali era só do sumo sacerdote. Então, para o egípcio, a vivência do dia a dia era um ato sagrado. Era como se fosse o orar com as mãos, né? É até um símbolo, né, do hierogrifo, né? Que hierogrifo é grego, né, o nome. Mas é hieros é divino, ou também tem uma raiz com algo ígneo, né, algo de fogo, e o símbolo do fogo como algo divino. Grifos daí escrita, né? Ou seja, uma escrita de fogo, uma escrita sacralizada, né? E o símbolo do hierogrifo é uma mão, uma mãozinha tipo
dando, né? Como se fosse esse processo, como eu disse, né, do orar com as mãos, né? Esse fazer e doar, né? Dar essa energia, né? Colocar essa energia com as mãos. E o hieroglifo como uma escrita, né? É algo manifesto, né? Então é manifestar essa energia cósmica com as mãos, né? Ou seja, colocar em prática. Outro ponto legal também do animismo, né? É, como eu disse, ver o espírito em todas as coisas, né? E a gente pode pegar essa ideia, né? Que não diz da Cabala, né? Que tinha a parte superior que vai se densificando, né? E também para os egípcios tem essa ideia do Ankh, né? Que é a essência em todas as coisas. E a gente pode entender até na ciência que teve, né, o Big Bang e teve a criação das coisas e todas essas coisas vibram, né? A gente também entra nas leis herméticas, né? Que tudo vibra. E a ciência já comprova isso, né? Desde o átomozinho mais pequeno ali, ele está vibrando. Uma pedra, ela parece estar parada, mas ela está vibrando. Todas as coisas também feitas pelo homem, né? Essa xícara também está vibrando. Então, essa vibração, ela mostra que existe uma vida. A gente pode não entender como uma vida consciente, né? Mas há vida, há um movimento. Então, tudo emana. E aí se vem a relação, né, com as coisas, né? Você tratar bem até um objeto, parece um pouco estranho isso, né? Mas tratar bem um objeto vai proporcionar um melhor equilíbrio com as coisas, né? E até um respeito, né? Começar com respeito com coisas materiais, né? Ferramentas, por exemplo. E daí você vai também trabalhando os planos mais sutis, né? Ter o respeito com as plantas, ter um cuidado que tem uma plantinha ali, você não pode pisar nela, por exemplo, se ater a ela, né? Daí, um cuidado com os animais, isso já é um pouco mais fácil, né, pra gente, porque ele tá ali convivendo e demonstrando seu afeto e amor, né? E daí o mais curioso, não, o mais alto desses quatro, né, que é o ser humano, às vezes é o mais complexo, né, as relações humanas, né? Mas tudo isso vai gerando nessas vibrações e essa ideia do animismo, que tudo tem uma vida. Tudo que a gente pensa vai criar uma vida. Todos os atos que a gente faz cria-se uma energia, né? A gente pode ver, sei lá, uma casa, uma pessoa que é muito preguiçosa. Parece que você entra na casa, você fica preguiçoso junto. Porque o campo que essa pessoa está soltando, né, de preguiça e inércia, né, acaba grudando nas paredes e criando, né, de certa forma, seres que têm também essa energia mais pesada e mais preguiçosa, né, eles acabam grudando ali no teu campo astral. E pessoas mais ativas, né, sei lá, acorda cedo, já vai para academia, escutando um som alto, vai ter, né, em volta dela essas energias mais velozes, né. E aí também vai tendo os aspectos de personalidade e elementos, né. Pessoas com elemento mais terra tem essa energia em volta dela também um pouco mais densa, né, mais pesada. Energias de água são pessoas mais atentas às imagens, né, mas de uma forma mais contemplativa, né. As pessoas mais aéreas, né, têm uma, uma fácil comunicação e gosta de aprender as coisas, né? Nem tanto com profundidade, mas aprender um pouco de tudo, né? Meio jornalístico, né? E as pessoas de fogo, essa ideia é um pouco mais veloz, né? E velocidade e também até de uma espiritualidade um pouco mais intensa, né? E aí também a gente entra com
a ideia dos lugares, né? Que os gregos falavam, né, dos espíritos, eu esqueci o nome deles, os espíritos dos lares, né? Agora eu esqueci o nome em grego, não faz diferença. Em romano eram as lares, né? Daí que vem a lareira também, né? Que a lareira, no caso, seria o altar para as lares, né? Que era o espírito da casa, né? E o símbolo do fogo também, né? Como essa ideia de centro, né? Que ali reúne as pessoas, né? A casa, o lar, né? Então, também as intenções e como é vivido na casa, né? Tipo, a casa mais fraterna e amorosa vai criar um lares, né? Esse espírito lares, mais afetuoso também. Então, quem entra vai sentir isso, né? Por causa desse espírito que se cria. O pessoal da magia caótica trabalha muito com isso, né? De criar seres, né? No astral. Mas parte dessa ideia, né? De você emanar essa energia, você vai acabar criando, né? Essas criaturas. E também atraindo, né? Seres já formados para essa região. Acho que deu para falar um pouco sobre animismo. Pode ter ficado um pouco confuso, que eu devaguei bastante. Mas qualquer coisa, façam perguntas, interajam nos vídeos. Então, até a próxima. Boa jornada a todos.